Muito bem, bom dia! Este é um espaço proposto, desenvolvido, feito para você aprender, crescer, ampliar. Venha comigo nas aulas, nas exposições, nas publicações, para acrescentar ainda mais no seu cognitivo saberes distintos. Se não é inscrito aqui, se inscreva. Dê o like, compartilhe o conteúdo e faça o seu comentário. Venha que você vai aprender e acrescentar. Hoje vou falar sobre algumas questões relacionadas à hermenêutica e à proposta de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur trabalhando justamente com algumas questões voltadas à filosofia, ao reconhecimento como a identificação. Tenho certeza que esse tema vai ser significativo para você. A essência do equívoco consiste em não o conhecer. Quando falamos de equívocos, como falamos de essência, estamos falando de natureza, estamos falando de sentidos, estamos falando de aspectos primordiais. Quando trabalhamos com Paul Ricoeur, precisamos analisar alguns conceitos, algumas questões que ele está propondo. Duas operações bastante significativas são a verbal e a identificação verbal. Quando nós trabalhamos com o pórtico real, com a problemática do reconhecimento e da identificação, não é de forma despropositável, ou não é porque estamos fazendo uma pausa antes de atravessar um contexto próprio de uma palavra, de uma proposta, de um contexto explicativo, mas sim estamos propondo um discutir, um analisar e um avaliar algumas questões. Duas filosofias do juízo que presidem justamente duas concepções diferentes de identificação devemos considerar. Primeiro, a de Descartes, e a segunda, a de Immanuel Kant. Delas, nós podemos dizer que surgem duas épocas distintas do problema do reconhecimento. A primeira, identificar, anda ao lado, de lado a lado, de amplitude a amplitude, de sentido a sentido, com distinguir. Na linha reta, inclusive, das considerações, que são anteriores, referentes ao mesmo e ao outro. Já em Kant, opera-se um deslocamento significativo em relação a justamente a abordagem cartesiana, ao subordinar, identificar e a vincular. Em certo sentido, esse deslocamento ele é validado pelos empregos que nós mesmos fazemos da língua corrente quando estamos atestada a ela, a um léxico ou justamente a um dicionário ou a uma proposta de que nos traga o sentido etimológico da terminologia e da expressão e de todo um contexto fraseal e semântico que estamos utilizando. Os acontecimentos de pensamentos distintos, que muitas vezes estão evocados, eles são promovedores de afetos diretos ao âmago da filosofia do juízo. Embora até seja verdade que devamos, muitas das vezes, dentro de uma temática, de um método, de uma ruptura, de uma tradição, nos voltar à prática linguística ordinária que promoveu-a, devemos também deixar ter méritos ao nosso olhar as medidas que abrem o espaço para o movimento do pensamento que justifica um recurso subrepetício. Por exemplo, em Kant, a passagem de uma psicologia racional
para uma abordagem transcendental, ela é comandada através de uma exegese da recognição, que, de certa forma, é um ponto de vista e um alvo a ser estudado. Um alvo, muitas vezes, até decepcionante, que podemos até dizer antecipadamente, dentro de uma medida em que a própria recognição permanece como uma peça secundária e uma teoria do conhecimento, que nos dá lugar, muitas das vezes, a algumas autonomias do reconhecimento em relação a algumas teorias. Mas é preciso avaliar e analisar alguns aspectos que são significativos dentro de todo um contexto explicativo, dentro de toda uma elucidação. Descartes, por exemplo, ele não foi o primeiro a elaborar uma teoria do juízo, uma operação maior do pensamento, mas foi o primeiro a inaugurar uma análise por meio de um ato, de uma ruptura, de uma relação com o afastamento e até com o próprio tratamento lexical e o tratamento propriamente filosófico de algumas noções comuns e de alguns registros distintos. Então, essa ruptura que promove, propõe e oferece Descartes, dentro até da sua obra Discurso do Método, ela tem muito a ver com uma epistemologia, com uma proposta de estudar um conhecimento distinto, de desenvolver um conhecimento voltado a uma área distinta. E Descartes não deixa-nos restabelecer um contato com conversações comuns. Dentro até de uma obra sua, A Moral de Provisão, ele assim defende esta tese. E no plano epistemológico, o método é o título emblemático do discurso. E o gesto é um gesto de ruptura que muitas vezes tem até um caráter de violência. E muitas das vezes também o âmago do primeiro preceito, do primeiro método, muitas das vezes não acerta dentro de uma evocação que causa dúvida. Então, é preciso avaliar, analisar, fazer uma anamnese, fazer uma distinção para poder, assim, indicar os pressupostos precisos, organizacionais e distintos de uma área, de uma ideia, de uma proposta, de uma proposição. E dentro desse desenvolvimento e dessa forma existencial é que se consegue existir e desenvolver as teorias, as ideias e as propostas que vão sendo desenvolvidas, articuladas e até ampliadas no desenvolver científico. Obrigado sempre a você por estar aqui comigo.